Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje nós fomos escolhidos para falar sobre um tema intitulado Exames. Mas o que são exames? Quando eu comecei a preparar, eu também me perguntei, bom, como será que o Emmanuel pretendia trabalhar essa questão dos exames? Mas eu gosto sempre de olhar um pouco a palavra no dicionário, que eu acho que o dicionário nos ajuda a elucidar as questões, muitas questões. E o que o dicionário nos diz? No primeiro momento, me veio à mente laboratório, né? Falando em exames, pensei, puxa, laboratório, local em que a gente vai coletar exames para investigar como está a nossa saúde. É a primeira coisa que nos vem à mente. E nós estamos corretos, né? Já que os exames, eles nos mostram, ou nos mostrarão em boa parte, como está o funcionamento do nosso organismo ou parte deles. Mas, como eu disse, o dicionário nos traz outras definições. E o que ele diz? Primeiro, pode ser uma investigação. Um exame pode ser uma investigação, uma pesquisa atenta e minuciosa. E aí pensei num exemplo, investigar, por exemplo, as causas de um acidente de automóvel. É uma investigação, é um exame. Mas pode ser também uma prova perante pessoas legalmente habilitadas em que se apura a aptidão de alguém para alguma coisa. Um exemplo são as provas, né, de um ano para outro nas escolas, nos cursos de graduação, uma prova de vestibular, ou muitas vezes um exame de currículo, né, para ingresso numa vaga de emprego. Também se passa por exames, né, por provas. Mas, por fim, o que trazia o dicionário ainda? Um julgamento íntimo que alguém faz das suas próprias atitudes ou procedimento. Se nós juntarmos à palavra exame o termo consciência, teremos exame de consciência, né? Aliás, uma atitude que todos nós deveríamos ter diariamente sobre a nossa conduta naquele dia. Mas vamos ouvir então o que o Emmanuel nos diz nesse texto intitulado Exames e que foi extraído do livro Justiça Divina, psicografado por Chico Xavier, né? Autoria então do Emmanuel. Ele nos diz o seguinte: a dor é agente de fixação, expondo-nos à verdadeira fisionomia moral. O sofrimento é fotógrafo oculto. Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-se a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Continua o Emmanuel. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade. A vida, expressando a sabedoria divina, observa cada um de nós, diariamente, examinando-nos o possível valor, a fim de valorizar-nos. A cultura nobre granjeia tarefas enobrecidas. Virtude alcança merecimento. Quem aprende pode ensinar. Quem semeia o melhor adquire o melhor.
Quem ajuda sem recompensa, colhe apoio espontâneo. Em todas as borrascas e provações, adversidades e sombras, permanece fiel ao bem, no serviço incansável, para que o bem te revele através dos outros. Não consultes a palavra impossível no dicionário da experiência. Todos temos a vontade por alavanca de luz, e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e o teor da luz que entesoura em si própria, toda vez que chamada a exame na hora da crise. E aqui finaliza então o texto do Emmanuel. Aí nós fizemos uma tentativa de interpretação dessa mensagem. E nós começamos assim. A doutrina espírita, através das obras do Kardec, ele nos revela que a Terra é um planeta de provas e expiações. E que por isso a felicidade plena ainda não está ao nosso alcance. Falamos da felicidade do ponto de vista espiritual, não aquela que os prazeres materiais podem nos proporcionar. Não seria demais lembrar que a humanidade, todos nós que estamos sobre esta terra, com raras exceções, não atingiu ainda um patamar moral que permita galgar uma posição mais avançada. Ainda nos permitimos sentimentos de orgulho, de egoísmo, vibrações maldosas com nossos semelhantes, sentimentos de inveja, de ódio, de ciúme, de indiferença ao sofrimento alheio, demasiado apego às questões materiais. Nos abalamos por qualquer coisa que mexa em nossa zona de conforto. Resumindo, a nossa luz ainda brilha muito pouco, em detrimento da nossa obscuridade. Esse é o ponto de partida de nossas reflexões. Por habitarmos este planeta, as provas, tome-se como exemplo, como sinônimo, exames, as provas e as expiações, que conhecemos sob os nomes de sofrimento e dor, fazem parte da nossa caminhada evolutiva aqui. Para alguns, são as enfermidades do corpo e da mente em suas numerosas apresentações. Outros, com carências materiais de toda ordem. Outros tantos, com graves problemas de relacionamento, só para citar alguns. É uma das leis de Deus, uma verdade que devemos acatar com coragem e fé. E é deste tema, então, que o Emmanuel trata no texto. Os exames são, portanto, essas provas que enfrentamos diariamente e nos testam se seremos aprovados ou não. O autor, ele nos alerta de maneira simbólica que o sofrimento é um fotógrafo oculto do nosso íntimo, mostrando como nós reagimos e nos comportamos em relação a ele. Com resignação e humildade, com indiferença ou com revolta e indignação. Quando Emmanuel diz que cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-nos ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade, nos adverte que cada um destes testes a que somos submetidos nos revela como está o nosso íntimo, de que modo vivemos estes conflitos, saímos deles fortalecidos e acrescidos de novos valores? Ou haveremos de retomar as mesmas lições mais adiante, quiçá numa próxima existência, pelo baixo aproveitamento que tivemos com elas?
lembremos que todos os nossos sentimentos, as nossas emoções e ações ficam registrados em nossa consciência. E a espiritualidade bondosa, que nos observa sempre, verifica do nosso aproveitamento destas lições. As provas são, portanto, obstáculos a serem superados, com a convicção de que são colocados em nossa trajetória com vistas ao crescimento e progresso espiritual. Mas para que de fato sejamos aprovados e com mérito, devem ser enfrentados com perseverança, com coragem e com fé. É certo que por vezes nós fraquejamos, achando-nos incapazes de enfrentar determinadas crises vivenciais. Porém, o Emmanuel nos diz: não consultemos a palavra impossível no dicionário da experiência. Todos temos a vontade por alavanca de luz, e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e o teor da luz que entesoura em si próprio, toda vez que chamada a exame na hora da crise. Assim, se nós desejamos trilhar o caminho do bem, alcançando elevação, harmonia e paz interior, superando todas as provas, façamos o autoexame, o exame de consciência, todos os dias, consultando o nosso íntimo, buscando reconhecer como foi o nosso aprendizado naquele dia, como nos saímos nos testes, a que fomos ou estamos sendo submetidos. Esta atitude nos possibilitará avaliarmos a nossa posição e ajustarmos o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, adequando-nos à lei que o Pai traçou para nós, a lei de causa e efeito. E Jesus, recordando ainda, nos lembra: a cada um segundo as suas obras. Somos, é verdade, ainda imperfeitos e falhos, mas contamos sempre com a proteção e o amparo da espiritualidade amiga, o amparo de Jesus e do nosso Pai Maior. Assim, usemos sempre de nossa boa vontade, atuemos no bem e deixemos brilhar a nossa luz. Era o que eu tinha para hoje, agradeço a atenção de todos e eu convido então o nosso irmão Fagundes para fazer a nossa prece, então, preparatória ao passo. Então, aproveitando a inspiração da exposição do nosso irmão, quanto ela expunha, eu lembrei da 919 no Livro dos Espíritos. Os irmãos que conhecem ou já têm em casa ou leem esse livro, a questão 919 diz o seguinte: conhece a ti mesmo. Pois é. A gente tem que fazer essa pergunta: quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? São as perguntas, né? Então, meditando sobre o exame que ela fala, essa pista é importante. Aqueles irmãos que já conheceram mais, aprofundando um pouco mais, já conseguem ter essa noção, ter um autoconhecimento. Aí que nós começamos a evoluir e entender as coisas. E quem gosta, participa, é simpatizante ou se dedica ao estudo da doutrina espírita, vai aprender mais rápido, vai minimizar um monte de problemas e dúvidas através do estudo. Ou estudando através nas escolinhas da própria centro, ou em casa, lendo, pesquisando. Todas as obras do Kardec nos dão essa condição, gente. E é por aí. Já que nós estamos aqui, a oportunidade se fez, é importante pensar e tirar um tempinho da nossa existência para essas coisas. Com certeza vai ser saudável. Então agora eu vou convidar os irmãos para o nosso passe coletivo. E é importante, então, nós
pensarmos nesse momento, nossos familiares, nas pessoas do nosso convívio, que eles se sintam como nós aqui, acolhidos, buscando maior conhecimento. E dessa forma, nós nos unimos com um pensamento único, que é de buscar as energias maiores, um equilíbrio, um bem-estar para nós, nossos familiares. Então, nesse momento, estaremos recebendo do plano superior, através da nossa boa vontade, esta paz, esse bem-estar, essa segurança. Que sintam todos abraçados fraternalmente, participando de toda essa energia. E agradecemos assim ao nosso Pai por mais esse dia e pela inspiração desse momento. E que seja feita assim a vontade do nosso Pai. Que assim seja.